Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac e vamos para mais um vídeo no canal apresentando aí a pinagem da MG 6000, 6001, que equivale também aos aparelhos MG 5000 e CLP Strasmac. Nesta sequência de hoje, a fim de completar todos os pinos da USC MG 6000, nós vamos para finalizar os pinos de baixo. Hoje falaremos aqui dos pinos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui basicamente serão os pinos de leitura de tensão AC do gerador e aqui os pinos de leitura dos transformadores de corrente. Vamos falar um pouquinho, explicar como funciona também esses dispositivos que são conectados aqui no módulo. Vamos lá. Legal, vamos continuar aqui com a explicação. Estamos ainda no primeiro conector. Então aqui podemos ver no primeiro conector, aqui no caso 7 pinos, onde eu tenho um pino 7, que é um negativo da bateria. No caso, esse aqui seria para uma referência para ligar algum sistema. Veja que aqui não podemos utilizar isso como referência, como uma potência alta, tá? Esse aqui seria só uma referência de um sinal negativo. Eu não preciso alimentar esse B-. Veja que a alimentação está aqui, pino 1 e pino 2, através do negativo e positivo. Ele é só uma referência para caso a gente queira ligar algum dispositivo ou ter um sinal negativo como referência, eu posso extrair. Então, portanto, ele é um sinal de saída. Todos esses aqui, sensor de combustível, sensor de temperatura, sensor de óleo, sensor demais, na verdade sinais, né? Sinal de combustível, sinal de temperatura, sinal de óleo e sinal demais, são todos entrada. São 3, 4, 5 e 6. Todos entram para monitoramento do aparelho. Esse aqui seria um sinal de saída para alguma referência. Então com isso fechamos aqui então, no caso, os 7 pinos, né, do primeiro borne. Fechamos essa explicação. Então vamos aqui agora para o 8, 9 e 10. O 8 e 9 e 10 são as fases do gerador, aonde ligamos aqui. Então eu ligo aqui, foi chamado, né, o nome chamado aqui para esse módulo foi fase R, fase S e fase T. Mas seria fase 1, fase 2 e fase 3, para monitoramento da tensão AC, o sinal alternado, né, do gerador. Então aqui ele faz a leitura do sinal alternado. Com ele também a gente consegue saber que o gerador, né, e por conseguinte, que o motor entrou em funcionamento, motor a combustão. Então, quando explicamos anteriormente o D+, e o óleo, eles são sinais predominantes também para informar que o gerador entrou em funcionamento, ou seja, o motor a combustão entrou em funcionamento. E aqui, esse também é um dos sinais que coletamos para informação também de que o gerador entrou em funcionamento. Então ele pode ser, por exemplo, esses 3 sinais que eu falei, podem ser, e no caso é do aparelho 6001, aparelho MG 6000, que ele monitora para saber que o motor a combustão e o gerador entrou em funcionamento. Então a hora que ele identifica por esses sinais, esses 3 sinais que eu falei, que é o óleo, D+, e as fases do gerador, ele consegue saber que o sistema entrou em operação, entrou em funcionamento, e aí ele corta o motor de arranque. Porque quando a gente dá partida pelo motor de arranque e o motor de partida, né? Motor de arranque, motor de partida, mesma coisa, né? São só nomes, são sinônimos aí que a gente usa, né? Para o sistema de partida do motor a combustão. Então a gente aciona ali, né? Através da automação, aciona o motor de arranque. E aí, através da identificação que o gerador pegou, eu corto o sinal do motor de arranque, para não ficar o motor de arranque funcionando com o motor a combustão presente. Isso é uma proteção muito forte que tem a MG 6001 e MG 6000, para não prejudicar o motor de arranque, ou seja, levar ele ao dano. Levar ele vai se danificar se você deixar ele presente com o motor a combustão rodando, porque a rotação do motor a combustão é muito maior que a dele. Então a gente tem que desligar ele, desativar ele. Eu desativo o motor de arranque ao identificar por esses 3 sinais. Então aqui nada mais é do que isso.
Aqui no caso, a entrada aqui, a gente pode ter um sinal até 600 volts, a gente consegue fazer uma leitura aqui, tá certo? Normalmente o que fazemos são, cada fase colocamos aqui. Um exemplo, ele é 220, então eu coloco cada fase aqui. Então entre fase e fase eu tenho 220 em cada um desses aqui. Entre fase R com fase S, 220. Fase S com fase T, 220. E fase R com fase T, 220. Né? Como exemplo aí, um sistema 220/110. Legal? Então fechamos aqui os pinos 8, 9 e 10. E aqui nós vamos aqui para o sistema de monitoramento da corrente da carga. Então, por exemplo, veja que nós temos o gerador fornecendo a tensão, gerando uma energia, e isso temos a tensão nos polos, na ponta do gerador. E quando a gente conecta alguma carga ali, eu passo a ter um fluxo de corrente. E o que eu faço com esse fluxo de corrente? Eu faço leituras aqui através desses pinos. E o que eu preciso para a gente ler esse fluxo de corrente? De um dispositivo, que aí no caso é o transformador de corrente, é o TC. Então eu tenho TC1, TC2, TC3. E aqui eu tenho o neutro, e eu ligo o neutro. No caso, esse neutro aqui, normalmente não entramos com o neutro aqui. O neutro acaba ficando já no próprio sistema, com o negativo, no caso ali, com o negativo da bateria, né? Com o sistema que no popular o pessoal diz o terra, ali do sistema. Então, normalmente não ligamos ele. No caso, esse TC, ele precisa de ser ligado, uma dos terminais do TC é ligado ao negativo, que seria o comum. Mas não que necessariamente eu tenha que pôr neste pino o neutro. Isso pode ser ligado, no caso, externo, e fica no sistema do QTA, do painel, aonde vai o módulo MG6000 e MG6001. Então vamos apresentar aqui, no caso agora a gente vai mostrar então os TCs, e temos vários tipos de TC. E aqui bastante importante a gente explicar aqui, a Strasmark ela possui um projeto de TC com algumas fábricas específico para uma entrada na leitura de uma corrente muito baixa, para não prejudicar, no caso, e para minimizar a isolação do sistema. E poder até prejudicar, se eu tiver uma alta corrente entrando ali. Tendo uma alta corrente entrando ali, eu preciso de uma isolação maior. Mas o que significa isso que eu estou falando? A gente faz o seguinte, no caso aqui, ó, então eu vou mostrar um aqui específico, né? Deixa eu pegar até um outro, são vários aqui, mas mais para dar uma ênfase aqui para a gente mostrar, né? Vamos mostrando aqui. Então a gente tem um transformador de corrente específico aqui, que no caso ele é um transformador de corrente, no caso de 1000 amperes. Como que funciona isso? Esse cara, né, esse componente TC, ele consegue ler até 1000 amperes. Mas de onde passa esse 1000 amperes? Esse 1000 amperes ele vai passar aqui, ó. Então nós temos a ligação, então esse aqui, vamos dizer que esse aqui é um cabo que está ligado na minha carga. Então estou alimentando a carga através desse cabo. Esse cabo aqui, por exemplo, ele teria aqui o seguinte, ele teria o contator ligado neste lado, né? Neste lado o contator, né? Ou seja, a saída do contator, né? Acionado pelo QTA. E esse lado aqui, a gente teria o disjuntor de saída do painel. Então aí eu tenho então esse TC no meio do caminho, na saída dos contatores, que pode ser aqui no caso o contator da rede e do gerador. Então eu tenho aqui na saída deles, tenho o TC no meio do caminho e aqui eu tenho o disjuntor de saída do painel, que vai para um quadro de distribuição, onde vai ser ligado a carga. O que significa isso? Então, é lógico que aqui, né, guardando as proporções, eu não conseguiria colocar 1000 amperes nesse cabinho, né? Mas só como exemplo, tá? Então o TC teria 1000 amperes passando aqui. Através dos fenômenos eletromagnéticos, esse transformador, ele pega esse 1000 amperes que passa no cabo principal e vai passar a ter meio ampere aqui na saída. Então ele faz uma relação onde 1000 amperes na corrente principal
de alimentação da minha carga, sendo alimentada, no caso aí, ou o gerador ou a própria rede, né? No caso, ou o gerador ou rede, alimentando essa carga, e aí o transformador está lendo. E aí nós temos aqui, né, esse transformador fazendo a leitura. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse fio ligado no borne da USCA, lá em, por exemplo, em TC1, TC2 ou TC3. E eu tenho esse aqui ligado no neutro. Normalmente, em sistemas trifásicos, eu tenho o neutro do gerador, normalmente, tá? O neutro do gerador e o neutro da rede no comum. Eles ficam em comum, esses dois neutros. Então ligamos esse fio preto ali no neutro do sistema, onde está interligado a rede e o gerador. Quando eu tenho sistemas, no caso, com contatores tetrapolar, eu tenho, no caso, o seccionamento também do neutro. Aí eles não ficam em comum, tá? Mas em se tratando aqui de um sistema em comum, no caso, então a gente tem aqui ele tem que ir no neutro para fazer leitura, tá? Então ele tem que ir no neutro. Aí, por exemplo, quando eu tenho um tetrapolar, que é a divisão dos dois, então eu teria que ter uma camada aí de TC, um para rede e um para gerador, especificando, no caso, a leitura de um e leitura de outro. Quando eles estão em comum, onde eu pego a saída em comum dos dois contatores e o neutro é comum aos dois, então aí eu poderia ligar esse fio no neutro. E aí eu vou conseguir obter a leitura, onde para esse TC, 1000 amperes aqui equivale a meio ampere saindo aqui. O que é meio ampere? 500 miliamperes. Então eu teria entrando no módulo MG6001, eu teria entrando no máximo 500 miliamperes. Então esse é um cuidado que tem que tomar. Os quadros da Strasmach fazemos esse tipo de leitura, nos quadros montados aqui. Então eu vou ter aqui vários deles, eu tenho vários exemplos aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu vou ter um de 200 ampere barra 200 miliampere. Então ele vai converter 200 ampere que passa no cabo principal, os 200 ampere que entra aqui, ele vai ser convertido através de uma relação, por isso que é um transformador de uma relação linear, ele é convertido para cá em 200 mili, nesse caso aqui, tá? Isso é o nosso módulo, lê isso, montado aqui os painéis da Strasmach. Eu vou ter aqui, por exemplo, um 100/02, também, né, 200 mili, e eu tenho, vamos ver se esse outro aqui é diferente, ó, eu tenho um 300/meio, também pode ser lido pelo nosso módulo aqui, específico, tá? Também são específicos. E aí, no caso da MG6001, no mercado, a gente vai ter esse produto no mercado específico também para ler os TCs comerciais, onde eu entro com 5 amperes. Então aqui, ó, podemos mostrar aqui a relação, tá? Podemos mostrar. Não sei se vai ficar bem legal aqui pegando exatamente o que está escrito aqui, né? Mas no caso ele é um 200 ampere barra 5 ampere. E aí isso nós vamos conseguir apenas na MG6001 da Strasmach. Todos os módulos, os demais módulos da Strasmach não conseguem ler um TC de 5 amperes. Porém, a gente vai informar o cliente se ele vai querer a versão da Strasmach, que seria, por exemplo, pode ser uma reposição, no caso, uma reposição de um produto, de um QTA da Strasmach. Aí seria a reposição do módulo para TC de até meio ampere, né? Onde ele tem uma relação de até meio ampere. E no caso, quando for para ser montado, quando for o nosso cliente for montar um QTA, ele vai adquirir por exemplo, de um TC comercial barra 5 amperes, onde a MG6001 ela é capaz de fornecer é uma das versões da MG6001, uma das versões dela, onde lê um TC barra 5 amperes. E aí você configura nela qual que é a linha, né, de quanto que é a corrente. Por exemplo, eu vou configurar que ela é de 200, a relação é 200 barra 5 amperes. Fazemos a configuração e o tipo de isolação desse módulo para a leitura de 5 amperes entrando dentro do módulo é diferente para a leitura de um meio ampere. Então apenas uma explicação necessária
porque temos uma diferença aí dos quadros montados aqui na Strasmac e dos módulos vendidos comercialmente para o nosso cliente montar o QTA, né? Então é bem... no caso aqui também é importante comentar que é muito difícil, não temos histórico aí de queima de TC. Os TCs são bem projetados e muito difícil dar problema os TCs da Strasmac. Então dificilmente há troca de TC no mercado. É um componente bem robusto. A Strasmac pega de empresas especializadas que montam e entregam especificamente para a Strasmac. Temos algumas no mercado em parceria. Então ele vem de uma maneira que dificilmente há uma reposição dessa peça. Dificilmente essa peça se queima, né? Os projetos são bem elaborados e a corrente, nós sabemos a corrente do painel. E o próprio painel, através do módulo, tem a proteção de corrente máxima. A hora que atingir uma corrente máxima, também ele desarma, né? Protegendo o sistema para não sobrecarregar, para não dar uma sobrecarga, tanto em cabeamento, quanto até no próprio módulo, enfim. Ele protege o sistema, protege o QTA e protege o gerador, caso saia do parâmetro, né, pré-definido na programação de corrente máxima, ok? Então aí com isso finalizamos aí aqui no módulo MG6001 esses conectores, né? 7 vias, 3 vias e 4 vias. Então vamos agora para a continuidade para os demais. Assistam os próximos vídeos, onde nós temos uma sequência de explicação, onde finalizamos aí com todos os conectores e todos os sinais que são ligados no módulo MG6001. Vejam que são bem simples no entendimento, quando a gente explica, no entendimento é bem simples os componentes que são utilizados e como ele faz essa leitura. Acompanhe os próximos vídeos. Obrigado.